Olá, amigos e amigas, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos. O tema de hoje é o Evangelho e a transição planetária. O progresso é lei divina, de modo que em todo o universo há a vigência desta lei. O homem é concebido pelo Criador, por Deus, simples e ignorante, e trilha uma estrada chamada progresso, a caminho da perfeição. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz que o determinismo da Terra é o amor, a solidariedade e o bem. Para auxiliar a humanidade na estrada do progresso, para balizá-la, Deus nos envia guias, mestres, revelações. Estas revelações vêm à medida que o homem possui capacidade para a absorção dos ensinos. Ao longo da história, temos as figuras de Confúcio na China milenária, de Buda, Sócrates e Platão, os precursores do cristianismo e do espiritismo, que trouxeram profundos ensinos morais ao homem. O espiritismo nos dá conta de 3 grandes revelações divinas à humanidade. A primeira, personificada em Moisés, 1500 anos antes da vinda do Cristo. Médium extraordinário, recebe no alto do Monte Sinai a tábua das leis de Deus, contendo os 10 mandamentos, que até hoje representam a base de toda a justiça no mundo. Comandou a fuga do povo hebreu da escravidão do Egito por 40 anos. Êxodo este que representou um curso de consolidação da fé contagiosa e ardente do povo hebreu. As suas 2 maiores virtudes foram instaurar a ideia do monoteísmo, de um Deus único, e tornar acessíveis ao sentimento popular as grandes lições que os iniciados eram compelidos a ocultar. A segunda revelação, Jesus, ele que tomou um corpo de carne para provar que é possível buscar a espiritualização, ainda que vivendo na matéria. Não veio trazer nova religião com dogmas, hierarquia, ritualística. Veio nos propor que compatibilizemos nossas vidas com o seu evangelho, com os seus ensinos. O evangelho do Cristo é o maior desafio colocado à humanidade até hoje. Todos os desafios propostos ao homem, ele tem vencido, um por um. Todos os desafios físicos, tecnológicos, científicos, artísticos. O homem constrói um prédio de 500 andares, mas ainda não aprendeu a construir um altar no seu coração. E talvez o homem não tenha vencido o desafio proposto por Jesus de viver o seu evangelho, os seus ensinos, por ser a proposta simples demais, singela demais, que pode ser bem sintetizada na expressão: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O homem quer espetáculos do intelecto, pirotecnias, mas não a aprender a amar o seu semelhante conforme a proposta de Jesus. Após a passagem do Cristo na Terra, o homem confundiu tudo. Interpretou as lições do Mestre de acordo com seus próprios interesses, manchando-os com a ambição, a vaidade, o egoísmo e o orgulho, lançando-se às cruzadas, às guerras santas, à Inquisição, de consequências nefastas para o futuro do homem na Terra. É então que numa noite de Natal, Jesus chama a si
João Evangelista e lhe diz: já que os vivos não souberam conservar o meu ensino, é chegada a vez dos mortos. E dá a missão a João Evangelista de coordenar a vinda do Espiritismo ao mundo. Por isso que, no Livro dos Espíritos, João Evangelista é o primeiro a assinar prolegômenos. João Evangelista, por sua vez, incumbe a um espírito da Pleiade, do Espírito de Verdade, a sistematização e a coordenação da doutrina dos Espíritos, Allan Kardec. Isto está no livro Crônicas de Além-Túmulo, de Humberto de Campos, no capítulo 15, A Ordem do Mestre. Vem então o Espiritismo como a terceira e permanente revelação preparar o homem do terceiro milênio, resgatando o cristianismo primitivo dos escombros da vaidade humana, sem dogma, sem hierarquia, sem ritualística. Resgata a proposta do Cristo de compatibilizar as nossas vidas com os seus ensinos. Prepara o homem para este processo de transição, em que a Terra deixa de ser um mundo de provas e expiações, com prevalência do mal sobre o bem, passando a um mundo de regeneração, com a predominância do bem sobre o mal. O progresso intelectual do homem é notável, especialmente da metade do século XIX até os dias atuais. Resta-lhe agora o salto moral. E Allan Kardec, desde o livro A Gênese, de 1868, nos diz que o processo de transição da Terra já começou. No último capítulo de A Gênese, São Chegados os Tempos, o codificador diz que o processo de substituição de espíritos renitentes no mal por espíritos progressistas, ou seja, dispostos ao bem, já começou no nosso planeta. Vivemos um momento de separação do joio e do trigo, previsto por João Evangelista no Apocalipse. Espíritos empedernidos no mal não mais terão um padrão vibratório compatível com o padrão vibratório da maioria dos habitantes da Terra. Espíritos dispostos ao avanço moral permanecerão vinculados ao planeta, não espíritos necessariamente já bons, mas propensos ao bem. Apressar o processo já em curso de transição planetária depende do firme propósito do homem em assimilar e praticar os valores morais elevados da caridade, do amor, da fraternidade e da justiça. Na questão 783 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? A resposta: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Fica a reflexão para o nosso momento atual. Como o progresso é inexorável, ao final do processo de transição, mais ou menos lento, segundo as disposições do homem em praticar os valores morais elevados, cumprir-se-ão as palavras de João, o evangelista, no último versículo de seu evangelho: eis que surgiu um novo céu e uma nova terra. Que Jesus nos abençoe e nos proteja a todos, hoje e sempre. Fiquemos em paz.